Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: O homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te, depressa, e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um espelho colocado diante de vocês. O que ele reflete? Quem vocês veem quando olham para ele? São Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos convida hoje a uma reflexão profunda sobre quem estamos seguindo e imitando em nossa jornada de fé. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem segundo o modelo que tendes em nós. Que convite ousado Paulo faz! Ele não apenas sugere que o sigamos, mas nos desafia a observar atentamente aqueles que vivem segundo o exemplo que ele e seus companheiros estabeleceram. Mas por que esta ênfase na imitação? Paulo continua explicando, e suas palavras são perturbadoras. Porque há muitos, dos quais frequentemente vos falei e agora o digo chorando, que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Paulo não está falando de perseguidores externos ou de pagãos. Ele está falando de pessoas dentro da comunidade cristã que, embora professem a fé, vivem de maneira contrária aos valores do Evangelho. E qual é a marca destes inimigos da cruz? Paulo é direto. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Que descrição penetrante da condição humana quando nos afastamos de Deus. Quando nossos apetites se tornam nossos mestres, quando encontramos glória no que deveria nos envergonhar, quando nossa visão se limita apenas ao que é terreno e temporal. É neste contexto que o Evangelho de hoje nos apresenta uma das parábolas mais intrigantes de Jesus, a parábola do administrador desonesto. À primeira vista, parece desconcertante. Por que Jesus estaria elogiando um homem que agiu de forma desonesta? O administrador, ao descobrir que seria demitido, age rapidamente.
Ele chama os devedores de seu patrão e reduz suas dívidas, garantindo assim amigos que o receberão quando perder seu emprego. É uma ação calculada, motivada pelo interesse próprio. E, surpreendentemente, o patrão elogia sua astúcia. Jesus não está, é claro, aprovando a desonestidade. Em vez disso, ele está destacando a sagacidade do administrador em usar os recursos à sua disposição para garantir seu futuro. Os filhos deste mundo, observa Jesus, são mais prudentes em seus negócios do que os filhos da luz. Que contraste fascinante com a mensagem de Paulo. De um lado, temos aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Do outro, temos um chamado para lembrar que nossa cidadania está nos céus. E no meio, temos esta parábola que nos desafia a pensar sobre como usamos os recursos que Deus nos confiou. Paulo nos lembra que estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Esta é nossa esperança, nossa verdadeira cidadania. Mas como vivemos esta realidade no aqui e agora? A parábola do administrador desonesto, paradoxalmente, nos oferece algumas pistas. Se alguém tão focado em ganhos terrenos pode agir com tal determinação e astúcia, quanto mais nós, que temos uma esperança eterna, deveríamos ser sábios em usar os recursos deste mundo para propósitos eternos? Pensem nisso. O administrador usou dinheiro material para fazer amigos que o receberiam em casas terrenas. Quanto mais deveríamos nós usar nossos recursos, não apenas financeiros, mas nosso tempo, talentos, relacionamentos, para construir tesouros no céu. Paulo nos diz que Cristo transformará o nosso corpo humilhado. Mas esta transformação não é apenas algo futuro. Começa agora, em como vivemos, em quem escolhemos imitar, em como usamos o que Deus nos confiou. A questão não é ser esperto como o administrador desonesto, mas ser sábio com a sabedoria que vem do alto. Não é usar recursos de forma egoísta, mas de maneira que glorifique a Deus e beneficie seu reino. Então, como podemos aplicar estas lições em nossa vida diária? Primeiro, precisamos examinar honestamente quem estamos imitando. Nossas vidas refletem o exemplo de Paulo e outros fiéis seguidores de Cristo, ou estamos seguindo padrões mundanos? Segundo, devemos avaliar onde está nosso tesouro. O que verdadeiramente valorizamos? O que ocupa nossos pensamentos, nosso tempo, nossa energia? Terceiro, somos chamados a usar nossa astúcia para propósitos do reino. Como podemos ser criativos e estratégicos em usar nossos recursos para fazer diferença eterna na vida das pessoas? E, finalmente, devemos manter nossos olhos fixos em nossa verdadeira cidadania. Como Paulo diz, permanecei firmes no Senhor. Esta firmeza vem de saber quem somos em Cristo e para onde estamos indo. Meus amados irmãos e irmãs, que possamos ser hoje imitadores fiéis de Cristo, usando sabiamente os recursos que Ele nos confiou, sempre lembrando que nossa verdadeira cidadania está nos céus. Que nossas vidas reflitam não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. E que, quando o Senhor voltar para transformar nossos corpos mortais em corpos gloriosos como o seu, Ele nos encontre como administradores fiéis de sua graça, tendo usado tudo que Ele nos deu para sua glória e para a expansão de seu reino. Firmes nesta esperança, avancemos em nossa jornada de fé, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.